todos, bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu sou a Inês e hoje vou-vos falar sobre a unidade 2 do Manual de Economia A do 10º ano, que basicamente é necessidades e consumo. Antes de mais, é importante nós percebermos bem o conceito de necessidade, que é basicamente o estado de carência que o indivíduo sente e deseja ver satisfeito através do consumo. Também é importante nós percebermos as 4 principais características das necessidades. A primeira é multiplicidade, que basicamente consiste no facto das necessidades renovarem-se e serem ilimitadas. Por exemplo, eu quando acordo sinto necessidade de me alimentar, mas depois eu vou sentir essa mesma necessidade ao longo do meu dia, ao longo dos meus dias também. Portanto, não sinto essa necessidade só uma vez na minha vida e não vou precisar de satisfazê-la só uma vez, como sim várias vezes. Depois temos a saciabilidade, que basicamente é quando nós estamos a satisfazer uma necessidade, a intensidade sentida vai diminuindo. Ou seja, quando eu sinto muita sede, eu preciso de beber água. À medida que eu vou bebendo água, a necessidade que eu sentia de beber, de acabar com aquela minha sede, vai diminuir. Depois também temos a substituibilidade. E basicamente isso quer dizer que quando eu sinto uma necessidade, existem várias opções para satisfazer essa dada necessidade. Por exemplo, eu quero comer. Eu tanto posso comer um pão, como posso comer um bolo, como posso comer arroz ou massa. Depende, não é? Temos várias opções. O que interessa é nos alimentarmos, basicamente. Por fim, temos a característica da variabilidade. E nessa característica nós sabemos que as necessidades tanto variam no tempo como variam no espaço. Variam no tempo, pois as necessidades vão-se mudando, vão-se alterando conforme a vida vai evoluindo, conforme os anos vão passando. Por exemplo, há 100 anos atrás ninguém sentia a necessidade de ter um smartphone e agora nós sentimos essa necessidade. Também as necessidades variam no espaço, ou seja, de país para país e de cultura para cultura. Um exemplo muito prático para vocês perceberem é, por exemplo, os países nórdicos da Europa necessitam de ter aquecimento nas casas, mas, pelo contrário, os países da linha do Equador já não têm nenhuma lareira ou nenhum aquecimento nas próprias casas, porque lá faz-se muito calor. Também vamos falar sobre a classificação das necessidades. As necessidades podem ser primárias, secundárias ou terciárias. As primárias é, por exemplo, nós termos que nos alimentar, são aquelas que são mesmo indispensáveis. As secundárias é, por exemplo, ir ao cinema, ler um livro. E as terciárias são aquelas que são supérfluas, como é o caso de ter uma camisola de uma X marca da Y cor. Depois também sabemos que as necessidades podem ser individuais ou coletivas. Por exemplo, uma necessidade individual é eu, por exemplo, agora ter que comer uma maçã. Uma necessidade coletiva é o policiamento, a segurança, entre outros. Agora vamos passar para o consumo. O consumo pode ser um ato económico, mas também pode ser um ato social. Então, quando nós sentimos uma necessidade, nós temos que vê-la satisfeita. E nós conseguimos vê-la satisfeita através do consumo. No entanto, nós temos várias opções, então vamos ter que fazer uma dada escolha. Vamos ter de escolher um bem ou serviço para satisfazermos uma dada necessidade. Isto vai ter consequências no mercado económico. Portanto, pode-se dizer que o consumidor é o agente dinamizador da economia, pois as escolhas do consumidor vão fazer com que os ciclos produtivos se renovem. Pelo contrário, se os consumidores deixarem de consumir um dado bem ou então diminuírem o seu uso, vai fazer com que a empresa que produz esse bem vá diminuindo a sua produção.
porque já não faz sentido produzir nas mesmas quantidades se as pessoas não consumirem o bem. Além disso, sabemos que o consumo também é como um ato social, pois se nós analisarmos o consumo de uma sociedade, podemos medir o nível de bem-estar dessa população. Além disso, e muito importante, o consumo também pode ser feito de duas formas. Pode ser feito de forma responsável ou de forma irresponsável. Falamos de consumo responsável quando o indivíduo tem a atenção o impacto que consumir um determinado bem tem a nível ambiental e não só, e a nível social. Por exemplo, se um indivíduo decide comprar um saco de papel em vez de comprar um saco de plástico, já está a ter a intenção os impactos disso. Portanto, é considerado um consumo irresponsável. O exemplo de um consumo irresponsável é quando nós, por exemplo, não vemos quem fabrica as peças de roupa ou de calçado que nós consumimos. É importante sabermos se vem de mão-obra escrava ou se vem de mão-obra infantil. É importante também termos em atenção esses aspectos. Também existem vários tipos de consumo. Nós temos o consumo final e o consumo intermédio. Muito fácil. O consumo final é feito pelas famílias e o consumo intermédio é feito pelas empresas. Por exemplo, comer uma maçã é considerado um consumo final. Utilizar maçãs para fazer sumos de maçã já é considerado um consumo intermédio. Também temos o consumo individual e coletivo, que é muito parecido às necessidades individuais e coletivas. O consumo individual é, por exemplo, comer uma maçã, e o consumo coletivo é, por exemplo, os transportes públicos. Depois, por fim, também temos o consumo privado e o consumo público. Precisamos só de saber que o consumo privado é o consumo das famílias e o consumo público é o consumo do Estado. Agora vamos falar de alguns fatores económicos e de alguns fatores extra-económicos. Relativamente aos fatores económicos, eles são três. O primeiro é o rendimento. E para nós percebermos o peso que cada classe de despesa efetuada por uma família pesa no total das despesas de consumo, nós utilizamos o indicador coeficiente orçamental. Basicamente, esta conta é feita através da divisão entre o valor da despesa efetuada e o total das despesas de consumo vezes 100. Ou seja, o coeficiente orçamental vai nos dar uma percentagem e significa que as despesas da classe X têm um peso de X% no total das despesas de consumo. Associado a isso, surge a lei de Engel. Basicamente, nessa lei, nós precisamos saber que, à medida que o rendimento das famílias vai aumentando, o peso das despesas em alimentação vai diminuindo e, por sua vez, vai aumentando o peso das despesas noutras classes, como, por exemplo, distrações, lazer e cultura. Como segundo fator económico, nós temos o preço dos bens. Apenas precisamos saber que se o preço dos bens aumenta, considerando que o rendimento das famílias mantém-se constante, as famílias vão optar por consumir mais bens de alimentação. Ou seja, o peso da classe de despesa alimentação vai aumentar. E por fim, como terceiro fator económico, temos a inovação tecnológica. Relativamente aos fatores extraeconómicos, temos a moda, a publicidade, a tradição, os modos de vida e a estrutura etária do agregado familiar. Agora vamos falar de três conceitos extremamente importantes, que basicamente é sociedade de consumo, consumismo e consumerismo. Na sociedade de consumo precisamos saber que é uma sociedade que se caracteriza pelo consumo de massas e pelo facto de ter várias quantidades e diversidades de escolhas de bens e serviços. Além disso, esta sociedade de consumo caracteriza-se pelo ter e não pelo ser. Depois, como segundo conceito, temos o consumismo. O consumismo é quando o consumidor não tem em atenção aos impactos sociais e ambientais do consumo de um determinado bem.
ou seja, quando o consumo desse indivíduo é irracional e impulsivo. Como consequências do consumo... Como consequências do consumismo, temos o endividamento e o sobreendividamento das famílias pelo facto de termos acesso fácil ao crédito e as taxas de juros são baixas, e também temos a degradação ambiental e o esgotamento dos recursos naturais. Por fim, temos o consumerismo, que basicamente é o oposto do consumismo. É quando o consumidor tem um consumo racional, seletivo e tem em atenção os impactos ambientais e sociais do consumo de um determinado bem. É importante, agora vou-vos ler aqui, nós sabemos ter a ideia de alguns exemplos de direitos dos consumidores e alguns exemplos dos deveres dos consumidores. Eu reuni aqui alguns exemplos, poucos, porque não é preciso saber propriamente muito, não é? Então, exemplos de direitos dos consumidores. Direito à qualidade dos bens e serviços, direito à proteção da saúde e da segurança física, direito à formação e à educação para o consumo. E como exemplos de deveres para os consumidores temos ter consciência crítica dos impactos provocados pelos seus consumos e dever de consciência ambiental, adotando comportamentos sustentáveis. Por fim, vamos falar sobre a defesa dos consumidores em Portugal e na União Europeia. É importante saber que há várias organizações que trabalham nisto e em Portugal a organização principal é a DECO, ou seja, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Essa organização tem como principal objetivo promover o consumo responsável, ou seja, promover o consumerismo. Basicamente é este o resumo da segunda unidade de Economia. Espero mesmo ter-vos ajudado e estudei muito e vejo-vos no próximo vídeo.